A Rádio Rio Mar apresenta A Mensagem Pastoral, um programa dirigido às famílias cristãs do Amazonas. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Infundi, Senhor, em nossos corações a vossa graça, para que, conhecendo pelo anúncio do anjo a encarnação do vosso Filho, cheguemos por sua paixão e cruz à glória da ressurreição. Pelo mesmo Cristo nosso Senhor. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, queridos radiovintes da Rádio Rio Mar, Rádio Castanho, Rádio Rural de Tefé, todas as nossas comunidades e famílias dos ramais e vicinais, as nossas comunidades e famílias ribeirinhas e as nossas famílias e comunidades das cidades que nos acompanham no programa dominical Mensagem Pastoral. Celebramos hoje o quarto domingo do tempo comum, no ano da esperança, e nesse quarto domingo nós celebramos a apresentação do Senhor, Jesus, criança que é apresentado ao templo. Ouçamos o texto do Evangelho de hoje, Lucas 2, 22, 40. Quando se completaram os dias para a purificação da mãe e do filho, conforme a lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém a fim de apresentá-lo ao Senhor. Conforme está escrito na lei do Senhor, todo primogênito do sexo masculino deve ser consagrado ao Senhor. Foram também oferecer o sacrifício, um par de rolas ou 2 pombinhos, como está ordenado na lei do Senhor. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão, o qual era justo e piedoso, e esperava a consolação do povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele e lhe havia anunciado que não morreria antes de ver o Messias que vem do Senhor. Movido pelo Espírito Santo, Simeão veio ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para cumprir o que a lei ordenava, Simão tomou o menino nos braços e bendisse a Deus. Agora, Senhor, conforme a tua promessa, podes deixar teu servo partir em paz, porque meus olhos viram a tua salvação, que preparaste diante de todo o povo, luz para iluminar as nações, glória do teu povo Israel. O pai e a mãe de Jesus estavam admirados com o que diziam a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe de Jesus: este menino vai ser causa tanto de queda como de reerguimento para muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição. Assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. Quanto a ti, uma espada te traspassará a alma. Havia também uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Era de idade avançada, quando jovem, tinha sido casada e vivera 7 anos com o marido. Depois ficara viúva e agora já estava com 84 anos. Não saía do templo dia e noite, servindo a Deus com jejuns e orações. Ana chegou neste momento e pôs-se a louvar a Deus e a falar do menino a todos os que esperavam a libertação de Jerusalém. Depois de cumprirem tudo conforme a lei do Senhor, voltaram a Galiléia, para Nazaré, sua cidade. O menino crescia e tornava-se forte, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor.
Você está ouvindo a Mensagem Pastoral. A festa da apresentação do Senhor. Jesus, como vimos no texto do Evangelho, é apresentado no templo. Nossa Senhora e São José vão cumprir tudo aquilo que diz a lei. Baseado numa das homilias de Papa Francisco, vou fazer a meditação da festa de hoje. Celebramos hoje a festa da apresentação do Senhor, 40 dias após o Natal. A apresentação que lembra na liturgia a festa do encontro. Jesus, menino, encontra os sacerdotes do templo, mas também encontra Simeão e Ana, que representam todo o povo de Israel. Em alguns lugares é chamado a festa do encontro. Segundo a lei de Moisés, o primogênito de sexo masculino era propriedade de Deus e destinado ao serviço do templo e devia ser resgatado como uma oferta. Como nos diz o texto do Evangelho, foram também oferecer sacrifício, um par de rolas ou 2 pombinhos, como está ordenado na lei do Senhor. Movido pelo Espírito, Simeão foi ao templo, inspirado, guiado pelo Espírito, que o levou a reconhecer Jesus como aquele o esperado, à luz dos gentios. Simeão abençoou os pais, mas suas palavras são dirigidas à mãe. Seu filho será sinal de contradição. Jesus é a luz do mundo, mas será rejeitado, admirado e amado, mas também crucificado, derrotado, morrerá e ressurgirá. Um caminho repleto de contradições que ficou impresso no coração da mãe. A profetisa Ana também foi ao templo, mulher de Deus, idosa, viúva, que vivia de jejuns e orações. Como profetisa, viu o que tantos outros desejavam ver: a presença de Deus, a libertação de Israel. Ela soube ir para além das aparências e viu no menino, que estava nos braços da mãe, o esperado pelos gentios. O Evangelho nos ensina que Simeão e Ana eram idosos, mas eles carregam a história de um povo. São eles que, ao ver o menino, se surpreendem, cantam de alegria, se enchem de esperança, pois viram a salvação, a libertação de Jerusalém. Meus olhos viram a salvação, disse Simeão. São as palavras que o Evangelho apresenta como um homem simples, um homem justo e piedoso. Mas entre todos os homens que estavam no templo naquele dia, só ele viu em Jesus o Messias. Viu um menino, um pequenino, frágil, uma simples criança. Mas porque o Espírito lhe havia feito revelado, reconheceu no recém-nascido o Messias, contemplou nele a salvação. Ao tomá-lo nos braços, percebeu que Deus cumprira as promessas. Ao ver a realização das promessas, Simeão desejou partir, pois estavam realizados com as benevolências de Deus. Meus olhos viram a salvação, a exclamação do ancião devoto, fiel. Os olhos de Simeão viram a salvação, porque a esperava. Eram olhos que aguardavam, olhos que esperavam, olhos que procuravam e por isso viu a luz das nações no menino de Belém. Pareciam olhos cansados, pois idoso, mas por ser idoso experimentado, tinham olhos brilhantes de esperança depois de ver a salvação. É o mesmo olhar da profetisa Ana, idosa, cheia de orações e jejuns, uma existência pronta para acolher a salvação. Olhos de esperança, pois guiados e iluminados pelas promessas de Deus. Simeão e Ana, idosos, viviam sozinhos e, contudo, não tinham perdido a esperança, porque estavam sempre na presença do Senhor. Ana não se afastava do templo, participando do culto noite e dia com jejuns e orações. Esses olhos que souberam esperar. E porque esperar, vem a salvação. Meus olhos viram a salvação. Ana pôs-se então a louvar a Deus, a todos os que esperavam a libertação de Jerusalém. Simeão e Ana sabem ver a graça, o dom que está diante deles. E apenas um menino, é verdade, uma criança, mas vem a salvação. Sabem ver a graça, o ponto de partida da existência de um povo. Olham para trás, releem a história do povo, veem nela o dom fiel de Deus. Vem a salvação, apesar das fragilidades, das fraquezas e misérias do povo. É que Deus é fiel.
Deus nos ama sempre e se oferece a nós, mesmo nas nossas misérias, quando mantemos o olhar fixo nele, abrimos-nos ao perdão que nos renova e somos confirmados pela sua fidelidade. Hoje podemos interrogar-nos: para quem volta o meu olhar? Para Deus ou para mim? Quem sabe ver antes de tudo a graça de Deus, descobre o remédio para o desânimo e o olhar mundano. Sobre a nossa vida paira sempre muitas tentações. Ter um olhar mundano, não ver a presença de Deus como viram Simeão e Ana. É o olhar que já não vê a graça de Deus como protagonista da vida e vai à procura de qualquer substituto, um pouco de sucesso, uma consolação afetiva, fazer finalmente aquilo que eu quero. Quando a nossa vida perde o centro, deixa de girar em torno da graça de Deus, retrai-se no próprio eu, perde o impulso, acomoda-se, paralisa. E sabemos o que acontece depois. Reivindicam-se os espaços próprios, os direitos próprios, deixamos-nos cair em críticas e murmurações, indignamos-nos pelas coisas mais pequenas. Já não vemos a presença sutil de Deus em tudo e também na vida das dificuldades. É que então perdemos o olhar da história, o olhar que ilumina também a miséria e a fraqueza. A fim de ter um olhar justo sobre a vida, peçamos, como Simeão, para ver a graça que veio para nós. O Evangelho repete 3 vezes que Simeão tinha familiaridade com o Espírito Santo que estava nele, o inspirava e impelia. Hoje, celebramos a vida consagrada no dia da festa da apresentação do Senhor. No dia da apresentação do Senhor, celebramos a vida consagrada. A vida consagrada deve permanecer firme no amor do Senhor, ver a beleza de sua presença, ver que a pobreza não é esforço titânico, mas uma liberdade superior que nos presenteia como verdadeiras riquezas de Deus e os outros. Vê que a castidade não é uma esterilidade austera, mas o caminho para amar sem se apoderar. Vê que a obediência não é disciplina, mas liberdade no estilo de Jesus. Hoje, ao celebrarmos o Dia dos Consagrados, olhamos os consagrados com um olhar de esperança. Que os consagradas tenham um olhar de esperança. Por isso, devem saber esperar. Olhando ao redor é fácil perceber a esperança, as coisas que estão mal, a diminuição das vocações e assim por diante. Para ainda a tentação de olhar o mundo que aniquila a esperança. Aqui está o segredo de não se afastar de Deus, fonte da nossa esperança. Tornamo-nos cegos, já não fixamos os olhares de Jesus e por isso nós desanimamos. Queridos irmãos, queridas irmãs, ao celebrarmos na apresentação do Senhor a vida consagrada na igreja, desejamos repetir: consagrados são homens e mulheres simples que também viram o tesouro que vale mais do que todas as riquezas do mundo. Por ele deixaram coisas preciosas, bens, criaram uma família própria. Por quê? Porque se apaixonaram por Jesus, viram Jesus e nele viram tudo. E fascinadas pelo seu olhar, tudo deixaram. A vida consagrada é um modo de ver e, por isso, um modo de viver. É acolher os braços abertos do dom de Deus, como fez Simeão, isto é, que vem os olhos dos consagrados, a graça de Deus derramada nas nossas mãos. A pessoa consagrada é alguém que, ao olhar-se, a cada dia diz: tudo é dom, tudo é graça. A vida religiosa é um dom de amor que recebemos. Por sentirem-se atraídas por esse dom, seguem a Jesus para dar testemunho do Evangelho na sociedade e na igreja. Meus olhos viram a salvação. Ao ver Jesus pequenino, humilde, que veio para servir e não para ser servido, Simeão define-se a si mesmo como um servo. Na realidade afirma: agora, Senhor, segundo a tua palavra, deixa ir em paz o teu servo. Quem mantém os olhos fixos em Jesus, aprende a viver para servir. Não espera que os outros comecem, mas vai à procura do próximo, como Simeão que procura Jesus no templo. E onde se encontra o próximo? Antes de mais nada, na própria comunidade, nas nossas famílias.
Devemos pedir a graça de saber procurar Jesus nos irmãos e irmãs que recebemos. É aqui que se começa a praticar a caridade e o amor, no lugar onde vivemos, acolhendo os irmãos, acolhendo as irmãs nas suas pobrezas, como Simeão acolheu Jesus pequeno e simples. Há muitos hoje que só veem os outros como obstáculo e complicação. Há necessidade de olhares que procurem o próximo, que aproximam de quem está distante. Como homens e mulheres que vivem para imitar Jesus, são chamados a tornar presente no mundo, o olhar de Jesus, o olhar da compaixão, o olhar que vai à procura dos distantes, que não condena, mas encoraja, liberta e consola. Queridos irmãos, queridas irmãs, agradeçamos a Deus o dom de recebermos a salvação, o dom da vida consagrada, e peçamos um novo olhar, que saiba ver a graça, saiba ver a proximidade, saiba esperar, mas saiba ir ao encontro. Amém. Você está ouvindo a Mensagem Pastoral. Queridos irmãos, queridas irmãs, estamos no Ano Santo da Esperança. Continuamos a apresentar o texto do Papa Francisco, nos recordando a importância da esperança, mais de sermos presença de esperança, oferecer esperança. Sinais de esperança hão de ser oferecidos aos doentes que se encontram em casa ou no hospital, que os seus sofrimentos encontrem alívio na proximidade de pessoas que os visitem no carinho que recebem. As obras de misericórdia são também obras de esperança que despertam nos corações sentimentos de gratidão. E que a gratidão chegue a todos os profissionais da saúde que, em condições tantas vezes difíceis, desempenham a sua missão com solícito cuidado para com os doentes, com os frágeis. Oxalá não falte atenção inclusive para todos aqueles que, encontrando-se em condições de vida particularmente extenuantes, experimentam a sua própria fragilidade, de modo especial se sofrem de patologias ou deficiências que limitam fortemente a autonomia pessoal. O cuidado para com eles é um hino à alegria humana, um canto de esperança que exige sincronização de toda a sociedade.
De sinais de esperança também têm necessidades aqueles que em si mesmos se apresentam os jovens. Muitas vezes, infelizmente, vêm desmoronar os seus sonhos. Não os podemos decepcionar. O futuro funda-se no seu entusiasmo. Como é belo vê-los irradiar energia, por exemplo, quando voluntariamente arregaçam as mangas e se comprometem nas situações de calamidade e mal-estar social. Já é triste ver jovens sem esperança, se bem que se torna inevitável viver o presente na melancolia e no tédio quanto o futuro é incerto e impermeável aos sonhos. O estudo não oferece saídas e a falta de emprego ou de um trabalho suficientemente estável corre o risco de suprimir os desejos. A ilusão das drogas, o risco da transgressão e a busca do efêmero criam nos jovens, mais do que nos outros, confusão e escondem-lhes a beleza e o sentido da vida, fazendo-os escorregar para abismos escuros, impelindo-os a gestos de autodestruição. Por isso, o júbilo seja na igreja ocasião para o impulso a favor deles, uma renovada paixão. Cuidemos dos adolescentes, dos estudantes, dos namorados, das gerações jovens. Mantenhamos-nos próximos dos jovens, a alegria e a esperança da igreja e do mundo. Não poderão faltar sinais de esperança em relação aos migrantes que deixam a sua terra à procura de uma vida melhor por si próprios e suas famílias. Que as suas expectativas não sejam frustradas por preconceitos e isolamentos. Ao acolhimento que no respeito pela sua dignidade abre os braços a cada um deles, junte-se a responsabilidade de modo que ninguém seja negado o direito de construir um futuro melhor. Há tantos exilados, deslocados e refugiados que, por acontecimentos internacionais controversos, são forçados a fugir para evitar guerras, violências e discriminações. Sejam garantidas a segurança e o acesso ao trabalho, à instrução, instrumentos necessários para a sua inserção no novo contexto social. Possa a comunidade cristã estar sempre pronta a defender os direitos dos mais débeis. Generosamente abre de par em par as portas do acolhimento para que nunca falte a ninguém a esperança de uma vida melhor. Ressoe nos corações a palavra do Senhor que na grande parábola do juízo final disse: era estrangeiro e me acolhestes. Porque sempre fizestes isto a um desses meus irmãos mais pequeninos, foi a mim mesmo que o fizestes. Sinais de esperança merecem os idosos, que muitas vezes experimentam a solidão e o sentimento de abandono. Valorizar o tesouro que eles são, a sua experiência de vida, a sabedoria que trazem consigo e o contributo que podem dar é um empenho da comunidade cristã e da sociedade civil, chamadas a trabalhar em conjunto em prol da aliança entre as gerações. Dirija um pensamento particular aos avós e os avós, que representa a transmissão da fé e da sabedoria da vida às gerações mais jovens. Sejam amparados pela gratidão dos filhos e pelo amor dos netos, que neles encontram suas raízes, compreensão e estímulo. E sentidamente invoca a esperança para milhares e milhões de pobres, a quem muitas vezes falta o necessário para viver. Face à sucessão de renovadas vagas e empobrecimento, corre-se o risco de nos habituarmos e resignarmos. Mas não podemos desviar o olhar de situações tão dramáticas que já vêm por todo lado e não apenas em certas zonas do mundo. Todos os dias encontramos pessoas pobres ou empobrecidas e, por vezes, podem ser nossos vizinhos de casa. Frequentemente não têm uma habitação nem alimentação suficiente para o dia. Sofre a exclusão e a indiferença de muitos. É escandaloso que num mundo dotado de enormes recursos destinados em grande parte para as armas, os pobres sejam a maioria, milhões e milhões de pessoas. Hoje não mencionadas no debate político e econômico internacionais, mas com frequência parece que os seus problemas se colocam como apêndice, como uma questão que se acrescenta quase por obrigação ou perifericamente, quando não são considerados meros danos colaterais. Com efeito, na hora da implementação concreta, permanecem frequentemente no último lugar. Não esqueçamos os pobres, são quase sempre vítimas, não são os culpados.
Fazendo ecoar a palavra antiga dos profetas, o jubileu lembra que os bens da terra destinam-se a todos, e não a poucos privilegiados. É preciso que seja generoso quem possui riquezas, reconhecendo o rosto dos irmãos em necessidade. Penso de modo particular naqueles que carecem de água e alimentação. A fome é uma chaga escandalosa no corpo da nossa humanidade e convido a todos a tomar consciência. Renovo o apelo para que, com o dinheiro usado em armas e outras despesas militares, constituamos um fundo global para acabar de vez com a fome e para o desenvolvimento dos países mais pobres, a fim de que seus habitantes não recorram a soluções violentas ou enganadoras, nem precisam de abandonar os seus países à procura de uma vida digna. Outro convite premente que desejo fazer, tendo em vista o ano jubilar, destina-se às nações mais ricas, para que reconheçam a gravidade de muitas decisões tomadas e estabeleçam o perdão das dívidas dos países que nunca poderão pagá-las. Mais do que magnanimidade, é uma questão de justiça, agravada hoje por uma nova forma de desigualdade de que se vai tomando consciência. Com efeito, há uma verdadeira dívida ecológica, particularmente entre o Norte e o Sul, ligada a desequilíbrios comerciais, com consequências no âmbito ecológico e com o uso desproporcionado dos recursos naturais efetuado historicamente para alguns países. Como ensina a Sagrada Escritura, a terra pertence a todos e todos nós vivemos nela como estrangeiros e hóspedes. Se queremos preparar no mundo a senda da paz, empenhemo-nos em remediar as causas remotas das injustiças, reformulemos as dívidas injustas, insolventes e saciemos os famintos. Façamos a oração do jubileu. Pai que estás nos céus, a fé que nos destes no teu Filho Jesus Cristo, nosso irmão, e a chama da caridade derramada em nossos corações pelo Espírito Santo, desperte em nós a bem-aventurada esperança para a vinda do teu reino. A tua graça nos transforma em cultivadores dirigentes, em sementes do Evangelho que fermentem a humanidade e o cosmos na espera confiante dos novos céus e da nova terra, quando vencidas as potências do mal, se manifestar para sempre a tua glória. A graça do jubileu reaviva em nós, peregrinos da esperança, o desejo dos bens celestes e derrame sobre o mundo inteiro a alegria e a paz do nosso Redentor. A ti, Deus bendito, da eternidade, louvor e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Lembramos os aniversariantes, o aniversário de nascimento. Dia 2, Padre Vinotti. Dia 5, Padre Gregório Padarewski. Dia 7, Frei de Arás Norbone da Silva. Dia 8, Padre Luiz Miguel Modino. E a ordenação. Dia 1, Padre José Rodrigues Pessoa. Dia 2, ordenação episcopal de Dom Hudson. No dia 3, a de ordenação presbiteral de Padre José Vicente do Carmo. E dia 6, a do Padre Raimundo Edson de Lima. Rezemos por esses nossos irmãos e agradecemos a Deus por exercerem um ministério entre nós, a serviço das nossas comunidades da Arquidiocese. Queridos irmãos, queridas irmãs, no dia 1, ontem, tivemos a ordenação episcopal de Dom Samuel, em Santa Catarina, Rodeio. No dia 9, na celebração eucarística das 10 horas, ele será apresentado na Arquidiocese. Convido a todos os que puderem participar desse momento celebrativo. Na apresentação do Senhor em lugares diferentes, celebra-se Nossa Senhora das Candeias, Nossa Senhora das Luzes. Nesse dia, temos a bênção das velas. No dia 3 de fevereiro, em muitas comunidades, celebraremos a São Brás e daremos a bênção de São Brás. Aquela oração de São Brás que diz: por intercessão de São Brás, Bispo e Mártir, livre-te de Deus do mal da garganta e de qualquer outra doença. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E uma última recomendação, último pedido, é que rezem. Nós teremos o encontro dia 4 a 6 de fevereiro, o encontro dos nossos bispos da nossa região, que acontecerá em Coari,
Vamos acompanhar esse nosso encontro dos bispos. Será um encontro fraterno, o primeiro dia um dia de trabalho e os outros 2 dias o dia de encontro fraterno. Vamos assim encerrando o nosso programa. Vamos invocar a bênção de Deus. O Senhor vos abençoe e vos guarde, o Senhor volva seu rosto para vós e se compadeça de vós. O Senhor volva seu rosto para vós e vos dê a paz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A todos um bom domingo, uma celebração santa da apresentação do Senhor e uma abençoada semana. Até o próximo domingo, se Deus quiser. A Rádio Rio Mar apresentou a Mensagem Pastoral. De volta no próximo domingo ao meio-dia, com retransmissão às 18 horas.